O investidor disciplinado, principalmente aquele que não é um investidor profissional, que não acompanha o mercado no dia a dia, ele segue alguns critérios. Por exemplo, um critério pode ser direcionar todo o seu dinheiro para um fundo de previdência moderado, por exemplo, e deixar que o gestor cuide da sua carteira. Outro critério pode ser, como eu oriento meus alunos, separa uma fatia para reserva de emergência, sempre com liquidez imediata, renda fixa, uma parcela balanceada para o futuro, e os demais investimentos que eu faço vão depender do critério de alocação, né? Se eu tenho objetivos mais longos, eu vou mais para renda variável, mais curtos para renda fixa. Vamos dizer que esse é o modelo clássico de defesa. Mesmo o investidor mais disciplinado, quando diante de muita informação, como a gente ia falando agora há pouco com a Cláudia, ele tende a ficar ansioso, porque eu estava lidando com meus alunos recentemente com informações do tipo, mas, Gustavo, caramba, por que eu tenho 20, 25% da minha carteira nessa renda fixa que não rende nada, né? Estou perdendo oportunidades na renda variável. Bom, porque há um critério, o critério da proteção da sua condição presente, da sua reserva de emergência, que hoje, no meio da pandemia, está muito claro para todo mundo para que serve uma reserva de emergências. Mas essa ansiedade é crescente, e quando chega uma correção de qualquer natureza, qualquer nível, é quase que um alívio para quem orienta, né, mostrar a oportunidade da eficiência da ferramenta. Cláudia, quando a gente está diante de excesso de informações, bolsa em queda deixa as pessoas alarmadas. Quando eu vejo qual que foi o maior gap de queda que você teve nos últimos dias, Marcelo, no fundo cardinal? Que perda percentual que houve na maior janela aí? Algo da ordem de 10%, 10, 12% em um dia. 10% em um dia, que é a variação da cota do fundo. Isso deixa o investidor extremamente alarmado, né? Esse investidor, por exemplo, não tem a informação da variação do valor da sua casa, não tem a informação da variação do valor do valuation da sua clínica de estética, do valuation do seu negócio de dirigir por aplicativo, por exemplo, né, que talvez tenha tido uma queda muito maior naquele momento. Então, a transparência, a quantidade de informação assusta mais. Existem técnicas para eu me manter calmo? Me afastar, me distanciar, me informar mais, esclarecer? O que você sugere a esse investidor que vê a sua ansiedade borbulhar no momento desse? Uma das recomendações é não ficar olhando direto, né? Muitas vezes a facilidade hoje em dia de você ficar consultando minuto a minuto como é que está caindo a bolsa, né, aqui no Brasil, e aí começam lá, não, olha como é que está na Ásia, vai olhar como é que fechou Hong Kong, enfim. Virou trader, né, da noite pro dia. Você sente a rotina de um trader e pega para si toda a parte ruim, que é essa volatilidade toda, né? Nesse sentido, a recomendação como você recomendou, quando a gente vai fazer um processo de decisão de investimento, talvez uma primeira coisa que o Marcelo também comentou e você comentou, Gustavo, é essa ideia de focar em definir qual é o objetivo do investimento nessa categoria de ativos, por exemplo, renda variável. Por que você está investindo uma parte do seu dinheiro em renda variável? Olha, porque eu espero ganhar mais dinheiro do que na renda fixa, que está cada vez rendendo menos. Ótimo, muito bom, renda variável, no longo prazo, a gente espera que renda mais. Então, a gente vai fazer um investimento de tantos por cento da sua carteira em renda variável. Vai chacoalhar muito? Vai, porque essa é a natureza de renda variável. Tem muita volatilidade, é a palavra do momento, né? Tem muito risco, né? Chacoalha muito, 12% num dia, enfim, para cima e para baixo, né? E aí as pessoas veem de alguma maneira, para quem está um pouco de fora, essa maluquice, né? Num dia a gente vê quase 3 circuit breakers, não chegamos a ter o terceiro, né? Mas a gente teve 2 circuit breakers, chegou em algum momento quase bater no menos 20, que seria motivo para parar a negociação para o dia, e no dia seguinte vai lá e sobe 12%. Você fala assim, caramba, que coisa é essa? Nesse sentido, se é um investimento que você fez para longo prazo, eu quero alocar esse dinheiro em renda variável, porque eu acredito que no longo prazo vai trazer mais rentabilidade, minha recomendação é o que os olhos não veem, o coração não sente tanto. Não vai fazer tão bem você ficar lá olhando toda hora, você ficando mais pobre. Como eu comentei, as pessoas é da natureza do ser humano ser defasista. Ninguém gosta de ficar lá consultando o seu saldo e vendo que seus investimentos estão caindo, estão derretendo, né?
Se você tem a consciência e a tranquilidade de que você fez esse investimento visando o longo prazo, respira, entenda que é uma volatilidade, é um momento ruim. Se tiver que fazer, por isso que é importante esse colchão, essa reserva de emergência, para você não ter que resgatar esses investimentos agora, que é uma hora péssima, porque vai vender muito barato, né? Espera-se que esse mercado vá voltar, ninguém sabe com que velocidade vai voltar, com que força vai voltar, mas espera-se que vai voltar. É assim que aconteceu com todas as vezes que o mundo sofreu uma crise, né? Então, é a ideia de usa essa reserva de emergência, que é a reserva que você não vai ter que ser obrigado a realizar essas perdas na pior hora, né? E aí, mantenha esses investimentos visando o longo prazo. Essa seria a recomendação. Esse excesso de informação, principalmente esse choque de informação vendo principalmente que você perdeu, é muito ruim. As pessoas ficam muito mais tristes, dói muito mais ver que você perdeu R$100 do que ver a alegria de ter ganhado R$100. Nesses dias que tem caído muito, não é algo muito saudável você ficar lá o tempo todo olhando, né? Isso até é o que a gente chama de efeito avestruz, que no geral o avestruz é um bicho relativamente sábio, que quando está com medo, o que ele faz? Ele enfia a cabeça, tudo bem que o corpo fica todo vulnerável, mas ele enfia a cabeça para dentro da terra para não ver o que está acontecendo. Em parte, salvaguardadas as devidas proporções, eu recomendaria talvez não olhar demais. O excesso de informação, nesse sentido, leva ao que a gente chama de miopia do investidor. O investidor começa a ficar muito no microdado, olhando lá os seus investimentos em bolsa, porque esses têm preço toda hora, todo minuto, todo segundo. E como você bem comentou, outros ativos, outros investimentos que a pessoa tem, a casa, o carro, enfim, outros investimentos, a empresa, talvez ela não perceba tanto essa variação, né? E ficar olhando demais na renda variável pode doer muito e não é que vai resolver, pode levar a decisões precipitadas. Falando até de decisões precipitadas, eu publiquei um gráfico na semana passada de que a gente fez um levantamento da empresa Zoom. Até por conta de home office, muita gente, como nós estamos fazendo agora, estamos fazendo reuniões, aulas, estão sendo dadas virtualmente. E uma das empresas que é bastante forte nessa plataforma é uma empresa chamada Zoom, né? E o que aconteceu na semana, né, nesses últimos dias com essa empresa? As ações dessa empresa cresceram, mas alguns investidores bastante desatentos, mas querendo ser muito espertos e aproveitar essa onda do mercado, compraram uma ação Zoom, que o ticker era exatamente Zoom, só que era o Zoom errado. Era uma empresa que também se chama Zoom, mas não era empresa de... E aí, acabando essa Zoom errada, digamos assim, o preço dessa ação bombou. No dia seguinte corrigiu, porque viram que era a empresa errada, né? Mas a gente vê que nesse pânico, nessa crise, as pessoas acabam tomando decisões muito precipitadas e muitas vezes desatentas, né? Então, numa intenção boa de fazer um investimento e surfar uma onda, acabaram comprando a ação da empresa errada, né? Então, isso acontece. Na precipitação, a distorção vem da escolha equivocada, e você deu uma sugestão de, talvez, evitar, né, acessar a informação, evitar consultar o saldo. Acho que até é importante entender que não é simplesmente esquecer os problemas, né, não é banalizar o que está acontecendo. É importante que as pessoas entendam que, nesse processo de grande volatilidade, parte de uma queda muito forte, ou até parte de uma alta muito forte na Bolsa, é provocada por um grande movimento de investidores institucionais, de grandes fundos, enfim, de gestores que estão se desfazendo das suas carteiras ou comprando outras, mas chega um ponto em que a volatilidade ela é causada muito mais por grandes variações em pequenos valores do que no movimento de mercado, porque vamos dizer que o efeito manada causou um impacto nos pequenos investidores. A gente vê que as movimentações podem ser grandes num certo dia, mas o volume é pequeno. E isso deixa claro que aquelas cotações são pouco ou nada representativas da realidade das empresas, principalmente empresas com fundamentos, né, como as que o Marcelo tem no fundo dele. Agora, pensando que a pessoa tem que evitar olhar demais, né, que ela tem que fugir do excesso de informação, mas a ansiedade faz com que ela dê uma espiadinha ali e ela encara uma perda. Uma técnica que eu oriento meus alunos a adotarem se você está com um fundo de renda variável, está com um fundo
Multimercado, um fundo de previdência que tem uma exposição a risco maior, diante de uma perda, ignore a perda, né? Olhe historicamente qual foi a reação daquele fundo nas semanas ou meses seguintes do mercado, porque, na verdade, todos têm que entender que o que está acontecendo nessa queda de preço não é exatamente uma perda, é uma diminuição do preço, também do valor dos negócios, mas que para o bom gestor, para aquele que escolhe ações, acaba se traduzindo em boas oportunidades. A gente está falando de algumas estratégias de defesa, como não olhar, né, como se afastar das notícias, mas, por exemplo, se você acompanhar o histórico dos fundos, em geral, mais eficientes, via de regra, eles têm um prazo de resgate mais dilatado, né? E que no momento de queda faz o investidor ter aquele sentimento do tipo, me ferrei. Se eu resgatar agora, eu não sei qual será a cota daqui a 60 dias, eu não sei se eu vou perder muito mais ou muito menos, e isso acaba fazendo com que o investidor mantenha a sua posição e acaba sendo, na verdade, uma das maiores defesas do próprio investidor contra a volatilidade, contra o efeito manada, contra o nervosismo, né? Então, não é exatamente uma passividade, mas essa preservação da posição de longo prazo, ela é bastante interessante, é bastante importante, e é uma recomendação que eu passo para os meus alunos quando estão avaliando diferentes fundos, que os fundos que costumam apresentar desempenho mais consistente são aqueles que permitem ao gestor trabalhar sua carteira da forma que tem que ser trabalhada num período de estresse. E eu vou linkar essa reflexão com uma pergunta colocada pela Josiana Ferreira dos Santos, que ela diz assim, o seguinte: muitos especialistas falam que as compras devem ser realizadas aos poucos. Em qual horizonte vocês acham que é o ideal? Ou, na verdade, como saber o ritmo de compra? Eu compro sempre, continuo comprando todos os meses. O que você acha que é o ideal, Marcelo, para eu ter um bom desempenho? Nós já falamos aqui que boa parte das perdas, né, daquele delay, tem a ver com querer acertar o timing perfeito, acertar o fundo do poço. Qual que é o comportamento ideal para o investimento em renda variável? Esse é um tema de bastante debate no mundo de investimento no Brasil e no mundo, tá? Não existe um consenso. Nós tendemos a decidir investir relativamente rapidamente, questão de 1 a 2 semanas. Por quê? Porque a oportunidade está naquele momento, naquele preço. Mesmo que o preço caia mais, e a gente não deve ter a presunção de querer achar que a gente está comprando na mínima, o que importa é que no longo prazo, um horizonte de 1 ou 2 anos, o retorno, a perspectiva de retorno é clara. Então, eu acho que isso é importante. E aí, porque senão você fica num dilema. Ah, não, pode cair mais, mas pode subir mais. Então não tem solução. E eu acho que é um dilema que, se a gente gasta muito tempo em querer refletir sobre ele, a gente começa a entrar nos vieses. Então, é o seguinte, fizemos o trabalho, existe margem de segurança, apareceu a oportunidade, vamos investir. Então, essa é a nossa linha. Tá?